Olá, Deus, Deus aqui, Sonorizão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos ajuda, Senhor, a que nossos corações voltem para o Senhor, em nome de Jesus. Confie em Deus, é a única forma que você tem de passar pelo dia mal, pelas provações. Confie em Deus e siga as leis dele, os mandamentos. Só assim ele pode agir. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Veja, o povo de Deus começou a prostituir-se. Hoje, em 2024, nós estamos vendo que nas muitas igrejas, pregadores estão se prostituindo. Pedofilia, as irmãs estão saindo com os pastores. Está acontecendo aqui, lá em Números capítulo 25. Veja só. E isso aí desagrada a Deus. Juntando-se por Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você vê que a todo momento Deus fala em Israel. E ele não fala do país Israel, é do povo que se chama Israel. Quem mexe com esse povo de Israel, Deus age. Agora hoje, nós temos 2024, tem um país chamado Israel que não tem nada a ver com o que Deus fala. E você vê que Israel, entre todo canto, aí diz, meu povo que se chama Israel. E as pessoas estão trazendo hoje para como fosse um país. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Veja que um só contamina toda a congregação. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Hoje é da mesma forma, viu? A pessoa que está distorcendo a palavra de Deus, fazendo vergonha à palavra de Deus, escândalos, estão pagando caro. Não está acontecendo como aqui, eliminado na hora, mas você vê que muitos pregadores, que muitas pessoas estão acontecendo. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Veja que por causa de um, nós não somos destruídos. Não foi lá em Números e não é hoje. Tem muita gente hoje que segue a Deus e faz o que Deus manda, e por isso todos não são destruídos. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou assim o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor. E no caso de Cosbi,
filha do príncipe dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Veja, a enganação, Deus já condena, já abomina aqui. E hoje, muita gente, em 2024, se apoia com os enganadores, com a mentira. Tem que ter muito cuidado. Sigam a Deus, Ele está lhe dando toda a orientação da história que aconteceu e que está acontecendo hoje, em 2024. Capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram deles contados foram 43.730. Veja que mesmo com as pragas que Deus lança pelos pecados do povo de Israel, eliminando 400 mil, 20 mil, 40 mil, mesmo assim, olha a quantidade de gente que fica. Veja quão grande era a congregação que Deus levou e alimentava todos os dias sem trabalhar. Viu? Era alimentado por Deus, mesmo assim, era contra ele, muitas vezes. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou em Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Vocês veem aqui, olha, o povo, a congregação, era do conselho, foi contra Moisés e Arão, e Deus os matou. Imagina hoje, nas igrejas de hoje, como está acontecendo. É prostituição, é pedofilia, é crimes, é roubos, tudo está acontecendo nas igrejas hoje. Imagine se Deus fizesse o que está fazendo aqui. Imagine se Deus realmente tivesse nessas igrejas aí templos feitos por mãos humanas. Quantos estariam vivos, né, até hoje? Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Perez foram o de Esrom, a família dos Esronitas, de Amon, a família dos Amonitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Confie em Deus, busquem a Deus, só Ele pode lhe dar a paz, pode te proteger.
Não deixe de seguir os mandamentos. Deus abençoe a todos.